Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Está cada vez mais difícil congregar numa igreja evangélica. Desordem e desobediência nos cultos é o que muito se vê. Vamos falar sobre a palavra de Deus? Reflita se o local que você congrega tem obediência à palavra de Deus. Se as igrejas que você congrega têm obediência à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo está falando para os coríntios da necessidade de ordem na hora do culto. O culto a Deus não é uma coisa bagunçada, não é uma coisa que eu devo fazer como eu quero. Estamos falando, irmãos, do Deus Todo-Poderoso. Estamos falando da Bíblia Sagrada. Bíblia é essa que muitas vezes você não pode falar com os pastores, porque quando você vai falar da Bíblia, eles saem pela tangente, quando se acham em desobediência. Sim, está cada vez mais difícil achar pessoas coerentes na palavra de Deus, coerentes com a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, olha o que a palavra diz. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Tem língua? Tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Quando vos ajuntardes, ele está falando então da hora de culto. Você tem doutrina? Você tem um salmo? Tem revelação? Tem línguas? Tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Será que essas igrejas têm mesmo edificado os seus membros? Têm edificado o corpo de Cristo? Olha, toda liderança espiritual que vem de Deus, ela é constituída para edificar as pessoas, não para escandalizá-las, não para fazer elas escravas de um sistema. Olha o versículo 27 e reflita. Para pensar no que você tem visto, no que você tem vivido. Se está conferindo com as Sagradas Escrituras. Se está de acordo com a palavra de Deus. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, quando muito três. E por sua vez, e haja intérprete. Quando for para falar em línguas, fale um de cada vez. E mesmo assim, se houver intérprete. Se não houver intérprete, não fala. Tem igrejas que proíbem falar em línguas. Outras, é uma bagunça, é uma algazarra, todo mundo gritando ao mesmo tempo, todo mundo falando palavras emboladas ao mesmo tempo, onde faz a gente pensar, será mesmo que é o Espírito de Deus que está inspirando essas pessoas? Porque o próprio texto aqui fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se o Espírito Santo te tocar, você vai ter controle para entregar uma profecia, para orar em língua. Não é algo forçado, algo que começa todo mundo a gritar ao mesmo tempo. Isso cheira é carnalidade. Isso cheira é um querendo mostrar que é mais espiritual do que o outro. E a palavra continua dizendo: mas, olha o versículo 28. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Não é para cada um falar uma coisa e gerar confusão. E fale consigo mesmo e com Deus. Fala baixinho. Ou, literalmente fique calado, ore em pensamento. Ou pode orar baixinho, sem que o outro escute o que você está fazendo. Afinal de contas, você está orando é para Deus ou é para as pessoas? Você está realmente orando ou quer aparecer, mostrar que é mais espiritual? E olha o que continua. Esse texto ele traz a ordem e a decência para o culto e ele está sendo muito desobedecido nos dias de hoje. Olha o que diz. Versículo 29. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Muitas vezes os profetas são calados na igreja. Eles não podem falar, porque senão vai contra as doutrinas do ministério. Por causa de pastores que têm a mente cauterizada. Estão servindo a sua denominação e não estão servindo a Deus. Preferem defender a doutrina da denominação e não a de Deus. Claro que tem pessoas inocentes, tem pessoas que não sabem o que estão falando, o que estão fazendo. Deus vai julgar o tempo da ignorância. Agora, quantas pessoas estão desobedecendo de propósito a palavra de Deus? Porque preferem continuar sendo sustentadas por um sistema religioso que traz vantagem financeira para essas pessoas, que coloca essas pessoas como autoridade. Olha só, versículo 30. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então nós vemos aqui, irmãos, que para um culto, para que aconteça um culto, deve haver ordem. E o Espírito Santo já deixou essa ordem aqui. Olha só, versículo 31.
Porque todos podereis profetizar. Será que os crentes realmente estão podendo levar a palavra dentro das igrejas? Ou só aqueles que são apadrinhados? Só aqueles que são da família do pastor? Ou só aqueles que são amigos do pastor? Ou só aqueles que pregam o que a congregação, o que a igreja, o que o ministério concorda? Será que nos tempos dos profetas, os profetas só falavam o que os reis concordavam? Por que Elias foi perseguido? Porque Acabe ouviu sua mulher Jezabel, ele foi fraco, ouviu sua mulher Jezabel e permitiu que o culto a Baal tomasse Israel. Aí vem Elias para falar contra o sistema. Sabe? Não foi para falar a favor. Deus ele levanta para corrigir o seu povo, querendo que o máximo venha ao arrependimento, que o máximo ande conforme a sua vontade real. Será que realmente aquele que tem a palavra na igreja sempre pode falar? Claro aqui, irmãos, que eu não estou generalizando, mas muito se tem visto disso nos dias de hoje. Por isso as igrejas estão uma bagunça, por isso está difícil congregar numa igreja evangélica. Olha só, versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. A porção que eu e você recebemos do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo com os dons, com a manifestação dos dons, seja orar em língua, seja profetizar, está sujeito ao profeta. Não é para causar bagunça na igreja. Não é para todo mundo orar em língua ao mesmo tempo. Não é para um profetizar, o outro gritar. Não é para acontecer isso. Quantas pessoas ficam vermelhas de tanto gritar para orar em língua mais alto do que o outro? Quantas e quantas vezes isso acontece dentro das igrejas? Carnalidade pura, irmãos. E que se você não faz, você é taxado como frio, você é taxado como carnal, como incrédulo até, como se você não cresce nos dons do Espírito Santo. Isso é mentira. A Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As igrejas, olha para você ver, na sua grande maioria, eu não estou generalizando, mas na grande maioria as igrejas estão ridicularizadas aos olhos do povo. O diabo, ele não podendo parar a igreja, ele fez com que muitas pessoas, ele plantou o joio no meio do trigo. Eu não vou alongar aqui a respeito disso para sermos direto ao nosso assunto, embora tenha tudo a ver, né, irmãos? Mas o próprio Jesus disse que o inimigo plantou o joio no meio do trigo. E continuando aqui, para a gente fechar esse texto, olha só, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Se as igrejas estão na boca do povo, se as igrejas estão sendo ridicularizadas, estão sendo pedra de tropeço para a conversão de muitas pessoas, isso não provém de Deus. Isso provém do espírito mundano que entrou nas igrejas. Isso provém de apostasia, de desobediência para sustentar a doutrina, de denominação, ao invés de olhar a palavra. Olha só, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, era assim que deveria ser. Mas é uma pena que não é. Olha só, as mulheres, outro ponto que eu vou tocar aqui, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Você tem que entender lá no versículo 26. Foi o primeiro versículo que eu li, que fala assim, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Em momento de culto, não é momento para a mulher tomar o papel de cabeça. Quem falou que a mulher é a cabeça da igreja? Quem falou que a mulher é a cabeça da família e não é mais o marido? É o espírito mundano que está entrando até na mente dos pastores, que para agradar as pessoas, para defender suas doutrinas de denominação, estão colocando até mulheres como cabeça no lar, cabeça na igreja. Porque às vezes a mulher conhece a Bíblia e o marido ainda não. Pedro ensinou para ela ter um bom porte, para ela se portar de uma maneira como uma crente verdadeira, para o marido ser ganho como testemunho. Mas os pastores de hoje colocam as mulheres empoderadas no altar, como cabeça. E os frouxos e os bananas estão lá sentados para essas mulheres ensinar. E ter o título de líder, ter o título de pastoras. A mulher é inferior ao homem? Não. Mas Deus deu para cada um papel. Deus deu para cada um papel diferente. Olha só, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Ela pode perguntar alguma coisa depois do culto? Pode. A Bíblia fala para aprender em casa com o marido, mas às vezes a mulher é solteira. Às vezes o pai e a mãe não é crente ou já faleceram. Ela pode perguntar a uma outra mulher depois do culto? Pode. Ela pode fazer as coisas da maneira decente, da maneira com sabedoria? Pode. Mas a mulher tomar a palavra como autoridade na igreja? Não. Aqui é claro, olha só. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Então vocês estão entendendo que é na hora do culto? Antes do culto, ela não pode nem dar paz do Senhor, então ela não pode conversar. Meu irmão,
pensar isso um absurdo. É claro que pode. E tentar usar essa justificativa para dizer que a mulher pode ensinar, pode pregar, pode tomar autoridade do homem, também é um absurdo. De acordo com a palavra de Deus. Porque são textos e textos e textos bíblicos que ensinam o papel do marido, o papel da mulher, o papel do líder da igreja. Mostra muito claro que Deus não chamou as mulheres para liderarem a igreja, e isso é bagunça. Por que você acha que Paulo colocou esse versículo aqui, no meio de um texto, que fala de ordem no culto? É porque quando a mulher toma o papel da cabeça, ela está contra a palavra de Deus. E quem ungiu essa mulher está contra a palavra de Deus. Irmãos, claro que tem mulheres de Deus que fazem isso na inocência. Fazem isso porque acham que estão agradando a Deus. Deus vai julgar cada causa. Agora, você conhece, você que está ouvindo esse texto, você que está vendo esse vídeo aqui agora ouvindo sobre essa palavra, você conhece. Muitas conhecem. E pior, muitos pastores que estão impondo as mãos sobre essas mulheres, estão derramando óleo na cabeça dessas mulheres para consagrá-las, muitos deles conhecem e fazem vista grossa. Eu não estou falando que a pessoa vai perder a salvação, mas com certeza vai perder galardão. Por que será que desobedecer a Deus é uma coisa agora que é digna de louvor? Eu não posso vir aqui e falar que eu estou errado. Uma coisa que está na palavra. Orientação. Olha o que Paulo diz, para fechar aqui. Ó. Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem os seus próprios maridos em casa, porque é indecente que as mulheres falem na igreja, na hora do culto, como uma palavra de líder. Agora olha só, versículo 36. Por acaso saiu dentre vós a palavra de Deus? Os coríntios estavam fazendo errado. A palavra de Deus veio deles? Ou veio dessas igrejas brasileiras que fazem isso nos dias de hoje? Não é só no Brasil, mas eu estou tratando aqui, tratando do que é nosso. A palavra de Deus começou nesses ministérios que deturpam a palavra de Deus, que se unem para desobedecer a palavra de Deus. Versículo 37, olha só. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheçam que essas coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Eles vão dizer que isso era só para os coríntios. Paulo fala, reconheça se alguém se considera espiritual. Você se considera um pastor, um crente fervoroso, verdadeiro, considera que essas coisas escritas não é por qualquer um, é pelo apóstolo Paulo, são mandamentos do Senhor. Porque muitos vão dizer que ele era machista, muitos vão dizer que é para a época, muitos vão dizer, eu estou cheio do Espírito Santo, e ele escreveu que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Estar cheio do Espírito Santo não é desculpa para sair gritando um monte de gente junto, onde você não consegue nem discernir o que está sendo feito. Onde estão as pessoas com dom de interpretação de línguas? Para transmitir para a igreja o que é aquela língua, né, se veio supostamente de Deus, o que está querendo dizer, o que está querendo alertar o povo. Irmãos, está uma bagunça, a palavra de Deus tem que ser obedecida. Muitos, ao verem um tipo de vídeo igual a esse, vão me acusar ainda. Né? Aqui é um canal pequeno, eu não sei se muitos veem, se algum chega a ver, mas há pessoas que têm, né, um destaque maior no YouTube do que eu, e quando é tocado esse tipo de assunto, a gente recebe pedrada, irmãos. Como se nós fôssemos os desobedientes. O que eu estou falando aqui não é por falta de amor. Quando Jesus chamou os fariseus de raças de víboras, será que Jesus não amava esses fariseus? Quando Paulo combate os falsos apóstolos, será que Paulo não amava esses falsos apóstolos? Quando Paulo corrige aqui a igreja de Corinto, não só nessa causa, mas em várias causas que eles erravam, será que Paulo não amava aquela igreja? O amor, irmãos, não é sinônimo de faça cada um o que quer. A palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que ama e aquele que ele recebe como filho. Amém? Fique para todos essa palavra, que Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clica aí no joinha para o YouTube poder entender esse vídeo como relevante e ele, né, poder ser mais divulgado e mais pessoas terem a oportunidade de conhecer a verdade, né, um pouco da verdade através desse vídeo. Leva essa palavra ao seu pastor, leva essa palavra para a igreja onde você congrega, né, e aí você vai poder ver se a cabeça desses homens, desses líderes estão, ou até dessas mulheres, estão em obedecer a palavra ou agradar a si próprios, agradar um sistema de onde eles fazem parte, agradar um ministério. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos.